eu gosto muito de observar quando a gente vai sair para almoçar. Como é que o cara trata o garçom? Como é que o cara trata a pessoa que às vezes vem limpar a mesa? Como é que o cara trata o cara que está no caixa? Né? Ou a gente às vezes vai para o hotel, eu fico reparando. Como é que ele trata o atendente, a pessoa que pega a mala? Né? Ele tem aquela sensação, às vezes, assim, de que, não, a pessoa está aqui para me servir, está fazendo mais que a sua obrigação, ou ele é gentil, ele é cordial, ele olha no olho da pessoa, né? Às vezes até dá uma gorjeta, dá um valorzinho a mais ali para a pessoa e tudo. Por quê? Porque nos ambientes informais, a gente é quem a gente é sem filtro. Então, olha só o que ele vai falar aqui. Tem gente que não cumprimenta primeiro a pessoa por vaidade. Ele pensa assim, não, eu sou a pessoa importante desse ambiente, os outros que têm que vir me cumprimentar primeiro. Os outros que têm que me tratar bem primeiro. Os outros que... Eu sou o pastor, né, da igreja, o líder aqui é inferior a mim, o membro é inferior a mim, o visitante, então, ele que tem que vir e falar comigo, né? Por arrogância, por vaidade, por essa presunção de que a gente é mais importante. Tem uma segunda situação. Ele fala aqui, ó. Outros hesitarão devido à sensação de insegurança em ser o primeiro a dar um cumprimento caloroso ao outro, temendo receber um olhar gelado como resposta. Assim, insistirão em não correr riscos e esperar até que a outra pessoa corra o risco emocional. E aí na Mishnah ele vai falar, seja qual for o motivo, tal comportamento é errado. Não busque a sensação de presunção ou importância ou a ilusão de segurança às custas do sentimento dos outros. Eu achei muito legal essa Mishnah porque eles pegam uma questão dentro da cultura judaica, que é uma cultura difícil. O judeu não é um cara extremamente relacional, um cara extremamente querido, ele é um cara de gueto, ele é um cara que, por ter sido muito perseguido, fica meio que isolado, não se relaciona com as outras pessoas, com gentio, então, mais ainda, e aqui na Mishnah ele fala, inclusive com os pagãos, você tem que ser assim, e aí ele pega uma questão prática que ajuda a gente a mapear, por quê? Às vezes você não é a pessoa agradável de primeira, porque você acha que o outro não vai ser agradável. Aí você pensa assim, não, eu não posso correr o risco de ir lá, erguer a mão para cumprimentar e o cara não me cumprimentar. Ir lá e dar um abraço e a pessoa esticar a mão e me afastar. Dar um sorriso e a pessoa me tratar. E como é que eu vou ficar? Você já deve ter passado por alguma situação que você vai para cumprimentar, a pessoa não te vê e os outros te olham e dão uma risadinha, uma debochadinha. A gente fica sem graça, né? A gente sente tipo assim, né? O que eu faço com essa mão agora que tá perdida aqui? Né? Quando tava lá na quinta série, tinha aquelas coisas que o cara chegava para te cumprimentar e você ia quente para cumprimentar o cara e o cara, e o vento levou, né? E tirava a mão para te deixar no vácuo, porque é uma forma de humilhar as pessoas. Essa de você deixar a pessoa no vácuo. Só que quando você se torna a pessoa que eu não vou primeiro, você vai se tornando uma pessoa menos agradável. E isso aqui que ele está trazendo aqui, ele não está falando por causa do primeiro cumprimento. É porque, de certa forma, a gente vai se tornando a pessoa assim. Quem dá o sorriso primeiro? Quem se vulnerabiliza primeiro? Quem se abre primeiro? Quem permite que haja a possibilidade do outro ser hostil? Precisa ser a gente. Nós precisamos ser essa pessoa. Por quê? Atos 11, 24. Eu preciso ser bom. E se o outro não for? Não tem problema. E se o outro abandona você na jornada? Você vai dar uma próxima chance. E se o outro briga com você? Beleza, o problema é dele. A gente precisa ter esse coração de gentileza. Tem um filósofo americano chamado John Dewey.
ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: a mais profunda das solicitações da natureza humana é ser importante. Às vezes a gente, como pastor, quer ser importante porque é uma solicitação nossa e a gente perde a oportunidade de fazer o outro se sentir importante. Você pensa assim, ó, às vezes você está ali pregando, pregou um domingo, pregou domingo, pregou outro domingo, ninguém te elogia, ninguém fala alguma coisa, você se sente mal com isso. Por quê? Porque você se calibra o que está acontecendo com o outro a partir disso. E pensa que você é o pastor da igreja e às vezes você se sente assim porque uma pessoa não faz com você. Imagina o que a pessoa sente quando você vai lá primeiro e elogia ela de alguma coisa. E cumprimenta ela, e nota ela, e fala alguma coisa positiva em relação a ela. Ela se sente muito mais feliz. Porque essa é a mais profunda das solicitações da natureza humana, né? O mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. É o desejo de que assim, puxa, será que alguém está me vendo? Será que alguém está me percebendo? Será que alguém está me notando? E às vezes a gente, como pastor, perde a oportunidade de ser um líder agradável para as pessoas, porque a gente entra nesse conflito ou de eu sou mais importante, ele tem que vir primeiro, ou de eu não posso correr o risco de agir de alguma forma que a pessoa me abandona. Pensa na perspectiva de Paulo com Marcos, tipo olhando para aquela situação e pensando assim, cara, quem é ele para me abandonar? Quem é Marcos, esse gurizão devia ter ali seus 20, 22 anos de idade, que recém saiu das fraldas, e ele vai me colocar numa situação desagradável, de vulnerabilidade, de tipo assim, eu escolho ele para ser meu companheiro de viagem, ele falta e eu tenho que fazer o trabalho dobrado, e eu não tenho alguém para me auxiliar, e eu não tenho alguém para me ajudar. Quem é ele para fazer um negócio desse? Às vezes a nossa sensação vai ficando assim, e às vezes você é uma pessoa inteligente, um bom teólogo, um bom pregador, um bom administrador, mas quando as pessoas vão conviver com você, você não é uma pessoa agradável, você não é uma pessoa que faz bem no convívio. E às vezes você não percebe isso entre os seus líderes. Às vezes você até é uma pessoa legal, mas vai se cercando de líderes que vão liderando a sua igreja que não são assim. E aí você fica se perguntando por que será que as pessoas na igreja não ficam? Ou não desenvolvem? Ou por que será que as pessoas no ministério A ou B não continuam por conta dessa situação? O Winston Churchill, foi aquele primeiro-ministro da Inglaterra por 3 vezes, mas uma das vezes durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele tinha uma frase que era muito interessante, que ele falava sobre... Vocês já viram ali quando que um soldado, um general, sei lá, o cara vai ser condecorado, né, ou um civil por uma coisa importante que ele fez, eles dão umas fitinhas, ainda dão umas fitinhas, às vezes uma medalhinha e às vezes vai colocando umas fitinhas, e quanto mais fitas o cara tem na farda dele, costurada na farda dele, significa que ele mais coisas fez, né? Honra ao mérito, salvou um soldado, qualquer coisa nesse sentido. O Churchill, ele tinha uma frase que ele falava assim: as pessoas me entregam as suas vidas por uma fita colocada nas suas roupas. Elas trocam porque elas arriscam a vida, eles vão para o campo de batalha e eu dou uma fita para eles. A fita representa o quê? A gratidão, o reconhecimento, aquela ideia de que, cara, tu foi importante, fez uma coisa relevante, tu ser agradável.